Monteiro Lobato, ele é uma figura daquelas que fazem parte da leitura obrigatória. Ele tá dentro da nossos estudos ali, tanto quanto criança, quanto na época do vestibular. Ele vai passar em todas as fases como uma leitura obrigatória, como temos muito de Ariano Suassuna, Machado de Assis, e aquelas figuras que você conhece de nome, mas às vezes nunca leu, ou só leu trechos, ou só ouviu falar, sabe que tem. Mas o Monteiro Lobato é uma dessas figuras do tipo leitura obrigatória. Você tem que ler, você tem que saber quem é. E eu queria entender se ele é realmente uma leitura obrigatória para você produzir conteúdo relacionado à cultura nacional, ou você consegue produzir conteúdo relacionado a qualquer coisa da cultura brasileira sem ler Lobato. Ele é uma figura necessária? Você tem que ler Lobato? É realmente fundamental? Eu acho que hoje em dia, que já tem tantos autores falando sobre folclore também, ou de outras formas, se for para falar de folclore, não precisa ser pelo Lobato mais. Antigamente precisava, só tinha o Lobato, eu acho. Não via mais nenhum lugar falando de folclore para essa idade. Mas hoje em dia, não sei, hoje em dia parece que tem mais opções. Concordo com a Renata. Eu acho que Monteiro já foi necessário nesse sentido. Se você for olhar a importância dele, por exemplo, na Bienal, quando eu falava para o pessoal que passava por mim ali, Saci Pererê, o Saci que vinha na cabeça das pessoas era o Saci que o Monteiro Lobato trouxe. E pelo folclore dele, ele nasce com 7 anos de idade e morre com 77. Ninguém nunca tinha imaginado um Saci velho. Então, as versões que ele trouxe do folclore caíram no mainstream aí, que todo mundo acabou consumindo e tudo mais, ficaram as versões que ele trouxe. Então, por isso, eu acho que ele foi muito importante por ressaltar a nossa cultura e deixar ela no nosso intelecto da massa, né, da galera toda, assim. É que ele realmente fez uma força tremenda e caiu na boca do povo, na graça do povo e ficou, né, e acabou nos marcando. Talvez, se não fosse por ele, a gente conheceria muito menos do nosso folclore. E o que eu vejo... Isso eu questiono, porque, para começar, o folclore ele vem da tradição oral, né? Tudo que existe do folclore vem dos índios, dos negros, de toda a cultura que já existia ali. O que o Lobato fez foi usar o privilégio dele e a reputação dele como cara branco, eugenista e poderoso e rico para se tornar um mainstream, porque nenhuma outra pessoa poderia se tornar um mainstream. E talvez, sem o filtro dele, as histórias originais teriam se mantido, até como hoje já existe movimentos resgatando as histórias originais, porque a dele tem um filtro muito pesado. Nunca tive contato com história oral, entendeu? Então, no meu caso, eu nunca teria ouvido falar de nenhum desses seres folclóricos, a não ser na escola ou no sítio do Pica-Pau Amarelo. A minha avó até hoje conta histórias, porque ela nasceu em São José do Barreiro, Minas Gerais. Aqui no interior, essas histórias são muito vivas, assim. Muito. A gente tem que pensar o seguinte, qual que são os primeiros textos que vão falar de... Como é que são tratados os primeiros textos que vão falar de folclore? Né? Quem escreve sobre folclore? O movimento folclórico vem do romantismo, certo? Então, ali, no século XIX, quem está pensando isso é quem? É a elite. E aí a gente tem toda aquela discussão de quem que é o povo, quem que é o folk do lore. Aí você fala assim, mas tradições orais sempre existiram, sempre se contou essas histórias. Isso é verdade, mas essa preocupação na coleta, isso vem dessa galera do movimento, certo? Então, assim, quando se começa a escrever sobre folclore, você se pega assim, onde que saía isso? Saía em jornal. Aí a pessoa ia lá e escrevia assim, vários parágrafos pedindo desculpa para os leitores do jornal, porque eles estavam ocupando páginas privilegiadas daquele espaço elitista, né, que era o jornal, com bobagens que eram as curiosidades populares do folclore. Então, assim, no século XIX, pega o Correio Paulistano, pega os jornais que vão falar os primeiros registros de Saci, sempre caro leitor, relaxa um pouco, né, não leve a sério, são apenas bobagens do povo, não sei o que, e aí o cara ia e mandava a descrição folclórica. Quem que fazia isso? Couto de Magalhães, né? Todos aqueles folcloristas ali do século XIX. Temos então Lobato, e o que ele faz? O povo revoltoso, né, sempre que se ocupava esse espaço privilegiado com bobagens do povo, o Lobato fala assim, porra, não. Ele manda em desafio ao povo para falar
de Saci. Ele fala assim, não só vamos falar de Saci aqui no jornal, como eu vou organizar um inquérito sobre o Saci. Quero que vocês todos mandem material para falar de Saci. Olha só como ele, dentro desse privilégio, ele usa esse privilégio realmente para trazer essa discussão que era marginalizada e escanteada. Que não acho que ele é uma figura fundamental hoje para se produzir conteúdo ligado à cultura nacional. Mas, ao mesmo tempo, você não tem que fugir dele. Porque o que acontece é um movimento muito curioso, que é as pessoas que querem fazer o Esqueça Lobato. O Esqueça Lobato, você está considerando que o Lobato está lá. Então, assim, você quando quer criar algum conteúdo falando do Esqueça Lobato, esqueça o sítio do Pica-Pau Amarelo, você está levando em consideração que o sítio existe. Então você está levando em consideração que aquilo é alguma coisa dentro do seu conteúdo. Quanto às vezes não é. A pessoa não leu, não quer ler e não se importa. Então não fala de sítio do Pica-Pau Amarelo, não fala de Monteiro Lobato. Então se você tá realmente querendo produzir algo ligado à cultura nacional, hoje temos trocentas pessoas aí para falar, ou trocentas pessoas para ler. Diferente do que tinha na época, que era o cara que fez lógico, com todo o seu privilégio, ele deu o pontapé inicial para uma série de surgimentos de biblioteca, de curadoria de livro. Tem tanta magia acontecendo lá fora e não falamos das magias daqui, etc e tal. Então, assim, ele tem lá sua importância, lógico, dentro do seu privilégio. Então, assim, ele faz uma coisa significativa, ao mesmo tempo de que ele traz várias heranças de um passado que tá ali recente, vivendo, ele viveu aquilo.